Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Agora sim. Vocês estão bem? Tudo em Boa paz? noite. Não, boa noite. Tudo em paz com vocês? Tá tudo, Tudo. tudo em paz? Fala. O que vocês estão rindo? Eu não sei os outros, né? Eu ando assim a 500 mil por hora, mas tá tudo certo. Tá. Faz parte. Tudo bem, Verusca? Tudo Como que tá o Rio de Janeiro? Bom, aqui é onde eu moro, tá chovendo agora. Passei o dia inteiro num calor que. Mas o Rio de Janeiro faz calor, né? Rio de Janeiro sempre foi, Nossa, não mas tá foi? fazendo muito calor. Não sempre não. Eu lembro quando eu trabalhava aí, nossa senhora, eu trabalhava. Onde mesmo que eu trabalhava? Vixe, me fugiu o nome. Era. Enfim, eu trabalhava no Rio de Janeiro. É, e era um calor absurdo, um calor muito. Um hotel famoso, como que chama? Rua. Botafogo, não era Botafogo, como era? Copacabana? Não, 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 não. Era. Eu trabalhei duas oportunidades no Rio de Janeiro. Trabalhei no Ministério da Aeronáutica, né? E, e trabalhei na Intelig. A Intelig na época ficava no centro de São Paulo, desculpa, do Rio de Janeiro. Então eu não me lembro direito. Era um hotel que ficava, enfim. Mas era muito quente, era muito quente. Era uma diferença descomunal. Você saía de São Paulo a 10 graus, chegava no Rio a 40 graus. Uma coisa. Rua Botafogo, tem Rua Botafogo aí? Tem. Você ficava na Rua Botafogo, se não me engano. Comigo era terceirizado da Telesp, né? Mas é no Não. bairro de Botafogo? Não, não, Era no bairro de Botafogo? não, não, acho que era no centro. Ficava no centro, se eu não me engano. Eles tinham um CPD gigante. Se não me engano, era bairro do Rocha, uma coisa assim. Nossa, bairro do Rocha. É, Meu Deus. era ruim? Lá ficava Nossa, você. mas é muito ruim. Mas Não, lá, agora tá muito ruim, bairro do Rocha. não, lá ficava o CPD, se não me engano. Né? O escritório ficava aqui no centro, mas eu não me recordo a rua, não me recordo. Bom, eu tenho uma proposta. Se vocês concordarem, nós podemos seguir. Depois virou TIM, depois virou Itália Telecom, aí ficou. Aí, enfim, foi nessa época que eu acabei saindo, indo para outra empresa. Mas eu trabalhei muito tempo aí no Rio de Janeiro. Muito tempo. Vocês estão vendo minha tela? Sei. Não, não estão. Não, não, só a sua cara. Então vamos trocar logo essa tela. Todo mundo. Tenho certeza que se eu tivesse com terno, gravata, num hotel chique, com um monte de coisa, cheio de. Aí eu ia ser ouvido diferente, não ia? Perfumado também, né? Dá Não, pra aí não dá sentir pra daqui o falar. Você tá perfume. longe, você não sabe. É, Ontem foi bom tirar. Tudo bom, doutor? Bom, Leonora? Ontem foi bom tirar dúvidas. Foi proveitoso. Todo mundo achou que foi bom. Muito bom, Marco. É, Tem um outro ponto que
que gera bastante dúvida. E eu gostaria de falar dele hoje para vocês, se vocês me permitirem. Para que eu possa falar, eu tenho que usar uma publicação que não é minha. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Boa noite. Agora sim. Sim. Então tá bom. Tudo bom, Felipe? Bem? Daqui a pouco. Obrigado. Imagina, para quem está pelo Face, imagina um relógio, tá? Imagina um sistema de relógio. Então você tem 12 ou 24, aí você tem 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai, tá? Imagina nas divisões do relógio. Nesse aspecto, o que acontece? Existe uma dúvida muito grande, que é quando eu falo assim. Quando você morrer, quando que você nasceu? Rita, quando que você nasceu, por favor? Dia, mês e ano. 12/11/1965. Tá. Então, qual é a dúvida que acontece? Existe uma verdade que não está aberta a todo mundo. E essa verdade, quando a gente ouve pela primeira vez, choca. Choca, porque nós nunca fomos preparados para isso. Na verdade, nós somos preparados para fazer o bem ao outro, mas nunca fazer o bem a nós, né? Com a ideia de que quando você for morrer, na data da tua morte, se você for por uma linha espírita, eles vão falar de um jeito, se você for por uma linha católica, eles vão falar de outro, se você for protestante, vai ser outro. Se você for no hinduísmo, outra, enfim, né? Aqui no planeta tem para tudo quanto é gosto, para onde você vai. E o que nós falamos aqui, como não deveria ser diferente de todos os outros, nós também vamos dar uma visão e um conceito diferente de morte. E nesse caso do nascimento, 12/11 de 1965, não é? 65, certo, Rita? Sim. Nós ensinamos lá no módulo 1 que quando você morre, você renasce na mesma data que você nasceu. Aí você vai falar assim, mas peraí. Como que eu posso nascer na data... Eu morri, vamos supor, em 2030. Como que eu posso nascer de novo em 12/11 de 1965? E isso, quando você ouve pela primeira vez, gera um desconforto muito grande, porque você não está preparado para ouvir isso. E quando você ouve, parece que dá um nó, porque vai contra tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Que no caso consiste que quando você morre, você deve ir para um lugar melhor. Ou, independente do segmento, você vai passar por um julgamento, que se você for bom, você vai para um lugar, se você não for bom, se você tiver feito ruim, tiver feito mal, você vai pagar o karma. E aí começa uma mudança, como eu falei, do conceito muito grande. Porque quando você morre, lá em 2030, para onde você vai? Quem disse que fazer o bem para uma pessoa é o correto? Por exemplo, se você acredita em um Deus justo,
Se você acredita num Criador, ou independente no que você acredita, mas que exista o primeiro, e esse primeiro você entende como sendo absoluto, você está indo contra a razão e a justiça desse Criador se você for fazer para o outro aquilo que você entende que é correto. Mas aí você fala assim, mas Marcos, quem disse para você que a lei que existe aqui não é fazer ao outro o bem? Que é exatamente esse o propósito. E aí nós criamos um looping muito grande, porque que Deus é este que estaria criando vários seres de capacidade inferior para que outros seres de capacidade superior ajudem esses daqui. E nesse aspecto, de novo, nós estamos criando a dualidade. E de novo, nós estamos criando um sistema de relativos. E aí você cai num ponto muito sério, que é quando você pergunta assim para você, Deus existe? E se Deus existe, por que que uns têm tanto e outros não têm? E aqueles que têm tanto estão insatisfeitos por algumas razões. E aqueles que não têm também estão insatisfeitos. E nessa busca pela diferença, você acaba se conformando na posição que você está. E aí você fala, quer saber, no final da história, eu sou feliz. Porque, ó, eu casei, tenho filhos, ou... enfim, você faz uma análise da tua vida e você fala assim, poxa vida, segundo essa análise, a minha vida está muito boa. Olha aquela pessoa, olha aquela outra, olha aquela outra. E aí você busca equiparar o que você entende como felicidade baseado no menor. E quando é apresentado para você o maior, você vai buscar defeitos do maior, que vão justificar aonde você está. E assim você caminha. E lá na frente, lá com 70 anos, 65, 70 anos, a morte começa a se aproximar. E independente do segmento que você levou de vida, você, em alguns momentos das tuas noites, você fala assim, quer saber? Eu preciso começar a me preparar. E aí você acaba se tornando uma pessoa mais gentil ou mais flexível, ou, em alguns casos, uma pessoa que se fecha por completo. E aí você segue assim isolado, fazendo só o que você acha que está certo. Como que você se cercasse num muro de proteção. E aí você chega no Ágora, e se você conseguir chegar até o final, na sexta-feira, por quê? Porque se os princípios os quais, os conceitos que você ouve não forem tão diferentes daqueles que você aceita, ou motivado por curiosidade, ou motivado para saber até onde esse cara vai, o que esse cara está querendo falar, esse cara no caso sou eu, você fica até sexta-feira para entender um pouco mais. E aí por questões de curiosidade ou não, você acaba ficando mais e mais um pouco. E aí você chega num ponto que é hoje, e movido por um incentivo que a Mareli deu, você levanta a mão e fala assim, Marcos, eu não entendi absolutamente nada daquela aula que você fala que se eu nasci no dia 12 de 11 de 1965 e morri em 2030, por que eu vou nascer de novo no dia 12 de 11 de 65? Se
O planeta inteiro fala que quando a gente morre nós vamos para frente. Você fala que quando a gente morre a gente volta para trás. É, voltar para frente não dá, né? Então, quando a gente morre a gente volta, né? Para a data de nascimento. Vocês estão servidos água? E aí isso para você gera uma confusão muito grande. Porque você fala assim, peraí, então eu vou ficar num eterno looping? Eu nunca vou sair disso aqui? E sabendo que esse é um ponto que gera um conflito bastante grande, ou uma dúvida bastante grande, e é um conceito que deve ser muito bem entendido, porque até hoje você não sabe para onde você vai quando você morrer. Talvez você vá para o céu, talvez você vá por umbral, que é o planeta Terra, talvez você acredite naquela insanidade do espiritismo, que fala que você vai pagar o karma. Enfim. E aí você fala, não entendi nada disso aí. Para onde eu vou? Se você morrer hoje à noite, essa noite você morre, para onde você vai? E aí vem o Marcos, pega e fala assim, olha, para que a gente possa entender para onde você vai, faça necessário você entender quem você é. Porque como que você pode ir para algum lugar se você nem sabe quem você é? E se Deus existe, e se Deus é justo, quem disse que você pode sair ajudando as pessoas do jeito que você entende que é correto? Porque se Deus é justo e é correto, e aquela pessoa passa por uma dificuldade, na sua visão uma dificuldade, na sua visão. Isso está acontecendo para que ela aprenda. Então quem é você para ir lá e tirar essa pessoa dessa situação? Porque você está desviando ela do curso da vida dela. E aí você escuta isso e gera uma confusão. Aí você fala, para. Então para. Então você está querendo falar que eu não tenho que ajudar ninguém. Então você está querendo falar que tudo que eu aprendi está errado. E aí tua cabeça dá um tilt, dá um nó, você sai e fala assim, o Marcos de fato é louco. Tudo que eu aprendi até hoje ele nega. Então, agora que você está mais calmo, você está mais tranquilo, agora que você entendeu a proposta do Ágora, eu quero revisitar alguns pontos. E um deles é, quem é você para mudar o rio da vida de uma pessoa? Para fazer aquilo que você entende que é correto. Aí você fala assim, Marcos, você está fazendo o mesmo. Você está mudando o rio da vida de todo mundo. Eu peguei e falei, falo para você, eu não estou mudando o rio da vida sua. Eu estou te dando uma opção de escolha. Só que o que acontece? Essa opção de escolha você não tinha. O que você tinha até hoje no planeta é religião, fazer o bem, morrer e ir para o céu. Ou pagar o pecado que você fez. Ou, no caso de algumas escolas, falam que você vai para planos mais evoluídos, o que é outra insanidade. Porque, conforme nós falamos ontem, só existe um plano. Só existe uma consciência. Então não existe planos de evolução.
Porque você estaria dividindo o absoluto em planos para atender a necessidade do plano. Isso não existe, né? E nesse aspecto, você foi doutrinado a pensar dessa forma. Logo, o que eu estou fazendo é te dando uma segunda opção, para que você possa analisar e avaliar. E aí, de fato, você decida por qual caminho você queira ir. Mas para que isso aconteça, faça necessário que você entenda o que significa voltar de novo no dia 12/11/1965. E nesse aspecto, é necessário que você entenda como que o sistema planetário funciona, como que a Terra funciona. E é por isso que eu coloquei essa figura na tela a qual vocês estão vendo. Que é onde você tem a linha amarela, é o ponto onde o planeta Terra, ou a constelação a qual nós vivemos, está. Então, o sistema planetário nosso, ele leva 25.920 anos para dar uma volta no centro do nosso Sol, chamado Sol de Alcione. Isso aqui já foi comentado, já foi falado, já foi provado. Então, tudo que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça. Isso já foi constatado cientificamente que é assim que funciona. Portanto, o giro planetário leva 25.920 anos. Se nós formos na flor da vida, aonde consta 64 pétalas, e em cada possibilidade 49 formas, 490 vezes, que eu ia falar 49 vezes 10, vai dar 490 vezes 64, é a quantidade de vezes que você deixou a sua marca nessa linha amarela. Para quem não está vendo e para quem está no Facebook, imagina um relógio. Então você tem o ponteiro das horas e os ponteiros do minuto. Então imagina que o ponteiro do minuto seja 1000 anos, por exemplo. Então cada 1000 anos, estou dando um exemplo, você viveu neste plano, no tempo e no espaço, uma vida. E você deixou a tua frequência nessa vida, nesse tempo, nesse plano e nesse espaço. Está claro até aqui? Está claro? Por que você falou 490 vezes, Marcos? Porque a molécula de carbono, sistema setenário, baseado no número 7, enfim, você tem 7 momentos. Como você vive num plano bipolar, você tem 7 e 7 possibilidades. Logo, 49 vezes 10, que são as sefirás, você vai ter 490 possibilidades em 64 momentos. E isso também é explicado na genética. Quer falar? Por favor, vem cá. Guilherme vai... Vem cá, senta aqui. 2 minutos. Boa noite, pessoal. Boa noite. No RNA ribossômico, quando o RNA mensageiro traz a fita de RNA para ela ser convertida em um aminoácido, essas combinações ternárias, que é o códon, é composto por
uracila, guanina e citosina, um exemplo. Na outra parte, o RNA transportador vai trazer um aminoácido em que essa combinação vai fazer o par correto com esse ternário. Um traz citosina, o outro traz guanina. Em resumo, é isso. Você lembra lá na reprodução do DNA para o RNA? Se você tem uma citosina, a contraparte é uma guanina. Se você tem uma timina, a contraparte é a uracila. Tá bom? Só para você entender. E elas se combinam. O RNA transportador vai trazer um aminoácido que dá início da cadeia com uma terminação e vai montando toda essa cadeia até finalizar toda essa fita de RNA que foi trazida do núcleo da célula. E esses aminoácidos são uma combinação de 64 possibilidades de aminoácido para combinação de adenina, timina, guanina e citosina. Logo, a árvore da vida, que são as 64 pétalas, são as 64 possibilidades de combinações dos aminoácidos. Por isso que é a árvore da vida. Foi daí que foi tirado. Por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho de genética. Logo, essas 64 combinações ou possibilidades que insere direto no DNA e no RNA, direto, porque é a reprodução, né? E a reprodução, para cada reprodução é uma possibilidade. Só que se você repete a mesma possibilidade, você fica preso aonde? Nas mesmas formas de pensamento que estão aonde? No tempo, no plano e no espaço. Portanto, como cada ciclo leva 25.920 anos, e você, em cada 1000 anos, vamos dizer assim, tá bom? Você mantém a mesma forma de pensamento, todas as vezes, por exemplo, que o ponteiro dos minutos bater no 2, você vai executar as mesmas funções que você deixou no número 2. Quando o ponteiro vai para o 5, você vai executar as mesmas funções que você deixou na passagem do 5. O que significa? Que em 64 possibilidades ou formas e em 490 possibilidades, neste 25.920 anos, você reencarnou 700 vezes aqui. A mesma pessoa, a mesma forma de pensamento e a mesma frequência. E você repete isso durante 4 ciclos constantes, que é aonde você está preso. Então, quem está preso no tempo, no espaço e no plano é você. Então, quem está crucificado no tempo, no plano e no espaço é você. Por isso que quando você sonha, você realiza os seus traumas, né? As suas frustrações. O que acontece? Você sonha aonde? Lá no ano de 1500, porque naquelas frequências que você deixou lá, para aquela frustração que você vive hoje, você volta lá naquelas frequências e realiza os seus desejos ou as suas frustrações. Só que este ciclo de 25.920 anos
é a quarta vez que você abre. Que você fechou no dia 21 de março de 2019. Por isso que é o 77.770 que eu mostro para vocês naquela figura do Egito. Lembra que tem aqueles 4 pauzinhos lá? Vocês lembram disso? Todo mundo lembra? Então, o que eu quero dizer? Só para reforçar. Para cada ponto desse que o planeta ou a nossa constelação passa, você deixou uma frequência. E você repete esta frequência da mesma forma. Então quer dizer que o número de vidas que você tem é o número de vidas limitada. São 7 vidas que você tem. Porque ele respeita a molécula de carbono. Porque quando você veio para a matéria, você está em 7 momentos. Então você está em 7 vidas. Logo, essas 7 vidas podem se manifestar em 64 formas, em 490 possibilidades. Por isso que você não sai disso. Não é que você morre agora e você volta a nascer de novo no dia 12 do 11 de... Não é isso que acontece. É que o número de vidas sua já está pré-definido. Então você repete as mesmas vidas nas mesmas frequências, até o término de cada ciclo, que acontece 25.900 anos. Quantos ciclos você está preso, fazendo as mesmas coisas, casando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos filhos? Você está preso neste ciclo há 4 momentos de 25.920 anos. E em cada 25.920 anos, você vive 700 vidas. Ficou claro? Ficou claro para todos agora? Todos entenderam agora? Ficou alguma dúvida? Então, a decisão que você deve tomar é se perguntar: até quando eu vou ficar nesse nhenhenhé de preceptoria, nhenhenhé de reunião, nhenhenhé de religião, nhenhenhé de ficar acreditando em ET, que ele vai resolver a tua vida, acreditando em mesa, enfim, todas essas bobagens todas, que são recursos filosóficos que vocês criaram para desviar você de entender quem você é. Porque você criou a ilusão que enquanto você faz o bem para o outro, você vai para o céu. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E pior ainda, esses terapeutas holísticos que cobram dinheiro por isso. Porque na hora que ele faz essa bobagem, além de não saber o que está fazendo, ele amarra você no tempo. Porque assim, tela mental. Na hora que você faz uma tela mental para ter um carro zero, para você ter uma casa, para você não sei o que lá, o que você está fazendo?
Você está criando uma imagem e colocando uma emoção. O que que você fez com você? Você deixou a tua marca naquele tempo, naquele plano e naquele espaço. Então, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai voltar ali. Porque você não resolveu aquele ponto. Porque tem uma emoção sua criada ali. E aí, nós falamos assim para você. Tá na hora de você parar de trabalhar por emoções. Tá na hora de você parar de trabalhar por desejos. Porque todas as vezes que você faz isso, você se prende aqui. Entendeu a quantidade de bobagem que esse pessoal da Provida fala? E o que eles fizeram com vocês? Enfim, daqui para frente, esquece esse negócio de tela mental, lei da atração. Para de fazer isso. Daqui para frente, vamos procurar a trabalhar onde? Nos meus desejos, nas minhas emoções. Eu querer entender quem eu sou. Querer entender o que, que me prendeu aqui. Você deve entender o porquê que você está aqui. Há tanto tempo. Há tanto tempo. E não muda. Esse é o foco do nosso trabalho. Tá bom? Ficou claro como que você está nesse plano aqui? Ficou claro que não é que existe reencarnação? Entendeu que isso é uma bobagem? Que não existe negócio de possessão de espírito. Mas é correto eu falar que quando você se torna espírito, é dado a você uma oportunidade para você voltar aqui e fechar o teu ciclo. E o que que significa isso? Significa que você vai pegar aqueles 7 momentos onde você foi desfragmentado, molécula de carbono. Então você vai falar, Marcos, uma molécula de carbono tem 6 pontas. É verdade. A do meio é a 7ª. Quando você se torna consciente e se torna a consciência, você executa o karma, que é quando você pega estes 7 momentos de vida e junta em um. E você se torna íntegro. Portanto, karma não é você voltar aqui para você apagar uma coisa que você fez. Isso é uma bobagem. Como que você pode apagar alguma coisa que você fez que você nem sabe o que você fez? Que você não sabe tudo que você fez na vida passada? O que você fez? Você não sabe nem o que você comeu ontem na hora do almoço? Como que você vai lembrar o que você fez há 5 vidas passadas, há 10 vidas? Você não sabe. Então, assim, desculpa, isso é uma bobagem. Então, o karma é quando você tem esta informação que eu estou te passando. A partir de agora, você começa a sair do estado do instinto e entra no estado de alma. Você sai do estado do consciente, que é o instinto, e entra no estado da consciência, que é a alma e espírito. Nesse momento, você, se vencer desejos e emoções, e entender... borboletinha.
entender a razão e caminhar pela sabedoria, você junta esses 7 momentos em um. Você chega no ponto da integridade. Logo você chega na consciência. Você se torna íntegro. Nesse momento você executou o karma. Acabou. E aí você abre o Dharma, que é levar a todos esta sabedoria e esta razão, para que as pessoas que ouvirem tenham a oportunidade de escolha. E aí a decisão vai ser de quem? Delas. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tá claro agora? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Logo, quando se fecha o ciclo de 25.920 anos, que aconteceu no dia 21 de março de 2019, todas as histórias, vamos pensar assim, vai? Todas as histórias desses 25 mil anos vão acabar. Por quê? Porque alguém... Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o mouse aqui? O mouse está como? Coberto. E agora, como que tá? Descoberto. Então alguém descobriu o segredo. Quando alguém descobriu este segredo que eu vos falo, o que ele fez com o plano? Fechou. Ele colocou uma data término no plano. Por quê? Porque o segredo foi descoberto. Logo, estas formas de pensamento, por terem sido descobertas, vão ficar no próximo ciclo que vai começar. E todas as formas anteriores serão dissolvidas, vamos dizer assim. O que isso significa? Eu não sei, tem uma Gabriela que está querendo enviar ou enviou mensagem, eu não sei. Eu não estou conseguindo ver. Tá? Então, assim, o que isso significa? Que todos aqueles que não conseguirem chegar no ponto da integridade até 21 de março de 2027 serão dissociados do plano. Vai acabar. Logo, todos esses terapeutas holísticos vão deixar de existir. Todos esses religiosos vão deixar de existir. Todas essas formas de pensamento que não serão mais compatíveis com a nova frequência do plano vão deixar de existir. Então, todos esses terapeutas holísticos que falam, não, você tem que acreditar em energia, você tem que acreditar em conhecimento. Eles vão ser gentilmente retirados do plano. Não vai ser gentilmente, não. Vai doer bastante para eles. Por quê? Porque não se cobra dinheiro por aquilo que não é seu. O que eu estou falando, o que eu falo no Ágora, é de graça para todos. Porque não é meu. Não é criação minha. Isso não é coisa minha. Isso não é propriedade minha. Então, como que eu posso cobrar por uma coisa que não é minha? Isso chama-se estelionato.
Então, se eu quero fazer o bem para alguém, fazer o bem sem olhar a quem é não cobrar. Também é não cobrar. Eu encerro aqui. Deixo aberto para dúvidas. Acho que é. A Gabriela está perguntando assim: olá, gostaria de saber a fonte do ensinamento que você passou sobre a pessoa renascer ou reencarnar na mesma data do nascimento anterior passado? É que eu nunca ouvi falar. Enfim, Gabriela, isso não está em livro, filha. Isso não está em livro. Isso não está em nenhuma escola filosófica. Isso não está em nenhum mestre. Mas esta sabedoria está no Ágora. Assim como você e tantos outros não sabiam que a flor da vida, que é composta por... Todo mundo sabe que é a flor da vida, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Que a flor da vida tinha 64 pétalas. E vocês não sabiam de onde que tinha vindo os 64. Hoje vocês souberam. Logo, existe uma razão. E existe uma sabedoria. Que só está disponível no Ágora. E para aqueles que tiverem coragem de seguir. Eu encerro aqui o que eu deveria falar para vocês hoje. Quero acreditar que ficou claro o que eu disse, de uma maneira ordenada. Veja, eu acredito que você entendeu. Se você aceitou, é outra conversa, né? Mas assim, você entendeu. Agora tem aquele aceitar, mastigar, encaixar, esse negócio todo, né? Isso leva um tempinho, mas esse tempo vai ser muito grande ou vai ser muito pequeno. Porque você tem um fator chamado coragem aí, que vai definir o tempo. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou claro o que eu falei hoje? Está claro a todos o que eu falei? Então tá ótimo. Gente, uma excelente noite, fique em paz. Até amanhã às 8 horas. Boa noite a todos. Isabel, você pode ficar um pouquinho? Obrigado, gente. Fique em paz. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.